E vamos de história hoje. Paramos, quem lembra? Todo mundo já com o livrinho aberto aí na página 444, porque eu já estou aqui com o meu para acompanhar minha aula de história e ter um aprendizado mais eficaz. Nós paramos na República Populista, quando João Goulart foi deposto pelos militares, lembram? Com a alegação de que ele queria implantar uma política comunista em nosso país. Aí, a partir de então, a partir dessa data, vocês podem olhar lá, 1964, quando ele foi deposto, iniciou-se um novo período na história do nosso país, conhecido como nova ditadura e redemocratização. Bem, mais uma vez o nosso país sofre um novo golpe de Estado. A gente já falou sobre um golpe de Estado que ocorreu em 1930 e agora vamos falar sobre esse novo golpe de Estado que ocorreu em 1964, como a Pró já falou, quando João Goulart foi deposto por militares e, de certa forma, apoiado pela sociedade civil. Quando fala assim sociedade civil, de certa forma, pelo povo. A gente classifica como sociedade civil. Aí, nosso país passou a ser governado por uma junta militar. O que é isso? É uma junta composta por comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Bom, sobre esse controle, esse comando, o país começou a ter um regime ditatorial. E aí, em 1965, foram dissolvidos os partidos políticos e legalmente ficaram só dois, tá? Foram criados só dois. Um chamado Aliança Renovadora Nacional, Arena, e um outro conhecido como MDB, que é Movimento Democrático Brasileiro. O Arena, esse movimento, ele era um partido do governo. Já o MDB era um partido de oposição. Bem, em geral, as pessoas que eram classificadas como perigosas pelos militares podiam ser presas, independente de ser estudantes, políticos da oposição, intelectuais, cientistas, artistas, sindicalistas. Muitos opositores ao governo foram expulsos até do nosso país. Foram exilados, tirados do nosso país para outros, enviados para outro país no exterior. Bem, aí em 1967, já tocar na página 445, o Congresso promulgou uma nova Constituição e elegeu de forma indireta um novo presidente. Indireta porque não tinha a participação do povo. Esse presidente chamou-se Marechal Arthur da Costa e Silva. Seu mandato foi um governo mais rigoroso ainda. Ele reprimiu manifestações populares de formas bastante violenta. Interveio na administração dos estados, dos municípios, suspendeu alguns direitos políticos, passou a controlar tudo de forma indireta, até mesmo a produção artística e cultural. Bem, aí pula lá para a página 446. Vamos falar um pouquinho dos atos institucionais
que após ele assumir o poder, ele era um militar, né? O marechal já está dizendo, ele deu início a vários atos institucionais, ou seja, medidas com o objetivo de combater a corrupção e reorganizar a administração pública. Para legalizar isso aí, essas medidas, foram decretados os atos institucionais, que vocês podem ler com cautela, com calma, alguns que estão aí nesta página. Durante esse regime foram publicados 11 atos institucionais. Os primeiros 5 foram assim o que causaram maior impacto à população, tá? O ato institucional 1 deu plenos poderes ao presidente e permitiu aos chefes das Forças Armadas suspender e cassar direitos políticos. O ato institucional 2 modificou as regras de eleição, determinando que o presidente e o vice seriam eleitos indiretamente, por sua maioria, pela votação do Congresso Nacional. Tá bem? O ato de instituição 3 determinou que as leis federais, estaduais e municipais tornassem indiretas. Mais uma vez, ficou aquela cúpula ali somente do governo e da junta militar. 4, ele convocou o Congresso Nacional para a elaboração de uma nova Constituição condizente com a forma de governo que ele estava estabelecendo. E o 5 suspendeu a garantia de habeas corpus, que tem aí, ó, para quem não sabe o que é, leia com calma, vou ler aqui para vocês. É uma medida jurídica que assegura proteção do direito de ir e vir dos cidadãos. Tá? Vamos falar agora um pouquinho dessa Constituição de 1967. Tá? Ele elaborou, né, o governo elaborou, e foi isso aí que legitimou o golpe de Estado de 1964. Tem aí as medidas estabelecidas por essa Constituição. A Pro vai ler 2 e vocês vão prometer a Pro que vão continuar a leitura e vão estar lendo as outras também. 1. O aumento do poder de decisão do Poder Executivo, eleições indiretas para presidente com mandato de 5 anos. Vou ler mais um. Pena de morte para crimes considerados de ameaça à segurança nacional. Restringia o direito de greves, então não podia ser feito greves durante esse período, ok? Então, a gente pode observar que foi realmente um momento de ditadura mesmo, de autoritarismo, tá? Vou falar mais um outro item dessa Constituição que eu achei bastante interessante e importante, porque hoje a gente vê o quanto a imprensa, a comunicação é importante para a gente estar tendo conhecimento do que acontece no mundo, para a gente estar informado, e ele censurou os meios de comunicação e as atividades culturais, ok? Essa foi nossa aulinha de história hoje. A Pro queria falar mais, mas a gente vai falar mais daqui a pouquinho lá no nosso grupo. E não deixem de ler essas partes importantes que a Pro enfatizou. E a gente se encontra na próxima aula de história, ok?